Olá, eu sou o professor Wirley de Oliveira e esta é a nossa aula intitulada A Prova dos 9, aula dedicada ao exercício da linguagem dissertativa. O INEP ele tem exigido que a redação do Enem seja escrita em norma culta, norma padrão da língua portuguesa. E para que você alcance essa norma padrão, essa norma culta, você precisa exercitar a linguagem dissertativa. Eu vou propor 9 redações, 9 frases, no caso, para que você possa exercitar. Ao fim, você vai ter um resultado positivo ou negativo, já que 9 é um número ímpar e não pode ter empate. Ou você acerta mais ou erra mais. Vamos à primeira frase. A história político brasileira registra 3 principais estádios: o colonialismo, o império e a república. Então veja, considere esta frase com bastante cuidado na questão semântica, tudo bem? O nosso exercício aqui é estritamente no significado das palavras. Então, raciocine com bem clareza. Se você considerar que a frase está totalmente correta, então a letra A é a sua resposta. Se você considerar que a palavra estádios contém erro, então a letra B. Se para você a expressão político brasileira está inadequada, letra C é a sua resposta. Se é o verbo registra que está incorreto, então a letra D é a sua opção. Mas se a palavra história, então, for aquilo que você considerar que está errado, então a letra E será a sua resposta. Pause este vídeo e daqui a pouco, então, vamos à resposta. Tudo bem? Analisou com bastante cuidado, temos a resposta. Parabéns para quem marcou a letra A. A letra A frase está totalmente correta. Mas, professor, estádios está correto? Não seria estágios? Vamos então esclarecer esta dúvida. Estádio, o significado oficial é período, época, fase, diferentemente de estágio, que é uma experiência ou fase de capacitação estudantil e ou profissional. Não confunda, portanto, estádio com estágio. Observe que no dia a dia muitas pessoas se confundem e usam estágio. É muito comum as pessoas falarem: isso aqui vai ser dividido em 3 estágios, 4 estágios. Se a pessoa se refere a período, tempo, fase, então não pode ser estágio, tem que ser estádio. Mas, professor, então, como é que eu vou chamar para aquele local em que se praticam esportes? Ali é arena. Arena, que é a área destinada para a prática de atividade esportiva de caráter profissional. Então, professor, o correto não é falar estádio de futebol, e sim arena de futebol? Exatamente, meu amigo, é isso aí. Vamos então voltar para a frase para que você entenda melhor. A frase diz: a história político brasileira registra 3 principais estádios, ou seja, a frase está dizendo, registra 3 principais períodos. A história registra 3 principais fases, 3 principais épocas, que são exatamente o colonialismo, o império e a república. Como você vê, a frase está perfeita, por isso que a resposta está na letra A. Tudo bem? E então, como começamos? 1-0 para você, 1-0 para as redações. Vamos à segunda frase. Em 2014 e 2016, o Brasil sediava, respectivamente, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Letra A. Confirma-se que a frase está correta. Letra B. O termo Brasil foi utilizado com sentido inadequado. Letra C. Há erro no significado da expressão Copa do Mundo. Letra D. Ocorre erro pelo uso indevido do termo respectivamente. Ou letra E. O verbo sediava foi utilizado incorretamente no contexto. Pause novamente o vídeo e pense com carinho e daqui a pouco vamos à resposta. Tudo bem? Temos a resposta. Parabéns para quem marcou a letra E. O verbo sediava foi utilizado incorretamente no contexto. Então, ali está o erro, sediava. Mas por que, professor? Não entendi. Veja bem, sediava está conjugado no pretérito imperfeito. O que é pretérito imperfeito? É o verbo que indica uma ação que ocorreu, mas ainda não foi totalmente concluída. Por isso que é um pretérito imperfeito, cuja ação não foi totalmente concluída, diferentemente do pretérito perfeito, no caso o verbo sediou, que indica uma ação que ocorreu e foi totalmente concluída. Retornando para a frase, observe bem,
A frase está dizendo que a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, respectivamente, ocorreram em 2014 e 2016. Ou seja, são ações que foram totalmente concluídas. Nós não estamos ainda com Copa do Mundo e com Jogos Olímpicos sendo sediados no Brasil. Então não posso usar o pretérito imperfeito sediava. O correto é usar o pretérito perfeito sediou, uma ação que já foi totalmente concluída, entendeu? No dia a dia, as pessoas também cometem bastante este erro. É muito comum ouvirmos pessoas falando assim: ah, o ano passado eu estava em viagem nessa época. Bom, se ela estava, então ela continua. O certo é falar: o ano passado eu estive em viagem nesta época. Não confunda o pretérito imperfeito com o pretérito perfeito. Fique atento a isto. Se você exercitar no dia a dia, você vai acertar na sua redação. Vamos à próxima frase. Mediante a manipulação de dados, as redes sociais mantêm seus algoritmos sob segredo profissional. Letra A. A frase está plenamente correta. Letra B. Constata-se incorreção no sentido da palavra manipulação. Letra C. Há erro na significação do vocábulo segredo. Letra D. A palavra mantém está com sentido incorreto no contexto. Ou letra E. Ocorre infração no significado do termo algoritmos. Pense aí com bastante cuidado e vamos a seguir a resposta. Ok, temos a resposta. Parabéns para quem marcou a letra C. Há erro na significação do vocábulo segredo. Então, ali está o erro, segredo. Como assim, professor? Vamos ao que diz a gramática. Segredo, oficialmente, significa aquilo que não se diz nem se deve revelar por vínculo pessoal ou por necessidade. Não confunda com sigilo, que é um segredo absoluto ligado à justiça e à ética. Voltando para a frase, perceba que a frase está tratando de um âmbito profissional. Não é uma questão pessoal para ser segredo, é profissional. Já que envolve ética e envolve justiça, então não pode ser segredo, tem que ser sigilo. Entendeu? Sigilo. Aí está a resposta correta. Vamos à próxima frase. Onde está a justiça neste país? Por que não se consegue minimizar os índices da violência doméstica? O que é que você considera nesta frase? Está totalmente correta? Ou o sentido do termo onde está inadequado no contexto frasal? Ou ocorre erro no sentido das palavras minimizar os índices? Ou há erro no significado da expressão violência doméstica? Ou confirma-se desvio no sentido do vocábulo justiça? Pense bem. Estamos na quarta frase. Observe que você já acertou ou já errou. E vamos lá, vamos ter resultado positivo no fim. Então, faça com bastante cuidado. Pense aí, vamos à resposta daqui a pouco. Tudo bem? Analisou? Marcou a sua opção? Então vamos lá. Parabéns para quem marcou a letra A, B. O sentido do termo onde está inadequado no contexto frasal. Correto? Onde. Qual é o problema do onde, professor? Por que eu não posso usar o onde aqui nesta frase? É porque o onde é um advérbio de lugar. Ele é utilizado apenas para designar elementos fixos, imóveis. Quando a frase diz onde está a justiça, então a justiça não está fixa, ela não está imóvel, ela está em todos os lugares, é abstrata. Então, por isso que eu devo usar a expressão o que é feito de. É uma expressão formal para interpelações, ou seja, questionamentos relacionadas a quaisquer seres e objetos em geral, cuja localização pode ser física, abstrata, fixa ou em movimento. Voltando para a frase, como eu já havia dito, a frase está dizendo onde está a justiça. Portanto, a justiça não está em um lugar fixo para que eu possa usar o onde. Ela não está imóvel para que eu possa usar o onde. Ela é abstrata. Então, o correto é dizer o que é feito da justiça neste país. Tudo bem? Fique muito atento a isto. Quando você se referir à democracia, liberdade, qualquer fator abstrato, você não pode usar onde. Numa frase, por exemplo, onde está a democracia? Onde está a liberdade? Não. O que é feito da democracia? O que é feito da liberdade? Fique atento a isso.
Zele pela linguagem culta, porque essa pontuação será significativa na sua nota 1000. Nosso objetivo é a nota 1000, lembre disso. Vamos à próxima frase. O projeto que pretende discriminar a maconha deve ser debatido por toda a sociedade brasileira. A frase está totalmente correta? Confirma-se um desvio na significação do verbo discriminar? Há um grave erro no significado da expressão deve ser? Constata-se erro no sentido das palavras sociedade brasileira? Ou há erro semântico em projeto? O que você considera? Pense com muito carinho e vamos daqui a pouco à resposta. Temos a resposta? Então, parabéns para quem marcou a letra A. A frase está totalmente correta. Mas, professor, discriminar? Tudo bem com a palavra? Perfeita, a palavra está corretíssima. Vamos lá, vamos ao que diz a gramática. Discriminar é retirar a culpabilidade penal, criminal, tornar legítimo, justificar por lei. Não confunda com discriminar, percebeu? Discriminar, discriminar. Discriminar é tratar mediante preconceito, de forma desigual, segregar. Inclusive, existe uma forma homônima, que é discriminar no sentido de diferenciar, especificar, separar, detalhar. Observe que esses dois aqui, discriminar, discriminar, eles são iguais na escrita, iguais na pronúncia. Por isso que são formas homônimas. Palavras iguais na escrita, palavras iguais na pronúncia, mas com significados diferentes. E aí, para finalizar essa nossa dica, não confunda discriminar com discriminar. Voltando para a frase, diz que o projeto que pretende discriminar a maconha, ou seja, o projeto que pretende legalizar a maconha, o projeto que pretende retirar a culpabilidade criminal da maconha. Perfeito? Então a frase está perfeita, correta e, por isso, a letra A é a resposta da quinta questão. E então, como é que estamos até agora? 5-0 para você, 4-1, 2-3, 3-2. Quem está ganhando, você ou as frases? Alguém está ganhando, não tem empate aqui. Ou você está ganhando ou está perdendo. Vamos à próxima. Na última eleição, a maioria da sociedade demonstrou-se favorável a um projeto de mudança para o país. Letra A, a frase está correta. Letra B, há erro de significado no contexto da palavra última. Letra C, a frase apresenta incorreção em demonstrou-se favorável. Letra D, há erro no sentido de sociedade. Ou letra E, ocorre falha semântica no contexto do vocábulo eleição. Pause novamente este vídeo, pense com muito carinho, não faça de forma afoita, seja sensato, seja cauteloso. Lembre que a ciência exige paciência. Pense aí com carinho e vamos à resposta daqui a pouco. Perfeito, temos a resposta. Então, parabéns para quem marcou a letra B. Há erro de significado no contexto da palavra última. Então, a palavra última está errada na frase. Ela caracteriza o erro. Observe bem, quando você está usando a palavra última, considere que o significado oficial de última ou última é o seguinte: é o que está ou ocorre no fim de um processo. Indica algo que terminou, que acabou, derradeiro, extremo. Então, quando a frase diz na última eleição, ela está dizendo que as eleições acabaram. Não há mais eleição. Perfeito? Esse é o problema que nós temos quando usamos a palavra última. Nós usamos de forma muito errada no dia a dia e levamos este erro para a redação. Então, o ideal é que você não use última, correto? Mas perceba, quando você não utiliza a palavra última, fica uma lacuna na eleição. Então, falta uma referência temporal. É só você raciocinar. É uma eleição vindoura, ou seja, próxima, ou uma eleição passada, anterior? Qual é a eleição que você está fazendo referência? Aí você pode dizer, a eleição passada. Então, é a eleição anterior. E aí está a palavra, use a palavra anterior. Na eleição anterior, entendeu? Então, é só você pensar. Passada, anterior, use a palavra. No lugar de última, que vai estar errada. Então, anterior é a palavra perfeita. Vamos à próxima frase. Efetivando o segmento unânime do acordo, o Congresso procedeu positivamente com as votações. A frase está plenamente correta, há erro no vocábulo acordo, ocorre erro semântico no contexto do termo segmento,
há erro na significação das palavras procedeu positivamente, a frase apresenta erro na expressão as votações. Pense com muito cuidado e vamos à resposta em alguns segundos. Mas aí, se você precisar, pause para ter mais tempo. Tudo bem? Temos uma resposta, já marcou o seu gabarito? Então, parabéns para quem marcou a letra C. Ocorre erro semântico no contexto do termo segmento. Vamos entender a diferença. Nós temos, então, segmento, que é uma seção, divisão, cada uma das partes em que um todo pode ser dividido, e também temos segmento. Observe, eu vou até marcar aqui a diferença, olha, segmento com G e segmento com GUI. Segmento com GUI é uma continuação, é uma sequência, um prosseguimento. Percebe? São palavras parecidas, mas com escritas diferentes e significados também diferentes. Não confunda, por favor, uma com a outra. Então, quando você falar de divisão, quando você falar de separação de setores, segmento com G. Quando falar de continuação, de sequência, segmento com GUI. Observando a frase, ela diz efetivando o segmento unânime do acordo. Perceba que o segmento é unânime. Se é unânime, então é de todos, é consensual. Como é que eu vou dividir uma coisa que é de todos? Então, aí está o erro, tem até uma incongruência aqui semântica. Nesse caso, eu não posso usar segmento, não é uma questão de divisão, é uma questão de continuidade. A frase está dizendo assim, efetivando o segmento unânime, ou seja, a continuidade unânime do acordo, efetivando a sequência unânime do acordo. O Congresso procedeu positivamente com as votações. Está claro? E aí, estamos na 7ª questão, faltam 2. Como é que está a sua pontuação até agora? Você está à frente ou atrás? 5-2, 4-3, 3-4, 7-0... Como é que está a sua pontuação? Vamos à próxima frase, a penúltima. O governo falou que a lei da misoginia ampliará as penalidades para crimes cometidos contra a mulher. Letra A. Confirma-se que a frase está correta. Letra B. Há erro no significado de ampliará. Letra C. A frase apresenta erro no sentido da expressão contra a mulher. Letra D. Ocorre erro semântico no contexto do vocábulo falou. Ou letra E. O termo misoginia foi usado inadequadamente no contexto frasal. O que é que você agora pensa sobre esta frase? Pense aí e vamos à resposta daqui a pouco. Ok. Parabéns, parabéns para quem marcou a letra. Qual? Vamos lá então, a letra D. E aí, acertou? Parabéns. Se não, mais atenção na próxima. Ocorre erro semântico no contexto do vocábulo falou. O governo falou. Como assim, professor? É porque falar significa mencionar palavras mediante a livre expressão do pensamento. Então, quando eu estou apenas conversando, sem afirmar nada, sem garantir, só conversando, eu estou falando. Usar palavras apenas pela livre expressão do pensamento é falar. Agora, quando eu uso palavras para afirmar, para garantir, para declarar, confirmar algo, aí eu estou dizendo. Então, olha aqui, ó, muita atenção para falar e dizer. As pessoas confundem muito. Algumas até utilizam as palavras falar e dizer como sinônimas perfeitas. Não, elas têm diferença. Olha aqui, ó. Falar é a livre expressão do pensamento. Dizer é afirmar, garantir, declarar, confirmar algo. Voltando para a frase, veja, o governo falou. Então, olha, não é uma pessoa que está apenas expressando o pensamento, é uma autoridade, é um poder público, o governo. E ele está tratando sobre uma lei, então ele não pode falar, ele tem que afirmar. Se ele está afirmando, então o certo é disse, o governo disse. Ah, mas eu acho estranho usar disse, então use o sinônimo oficial de disse, que é afirmou, ou declarou, ou garantiu. Tudo bem? Pode ficar à vontade, agora não pode usar falou, aí vai dar erro. Está entendido?
Então vamos agora para a última frase. Vamos lá. O usuário de uma rede social é induzido a aceitar as opções que são manipuladas junto ao aplicativo. Letra A. A frase está totalmente correta. Letra B. Há erro nos termos redes sociais. Letra C. Ocorre infração no significado do vocábulo manipuladas. Letra D. Há erro na significação do termo usuário. Ou letra E. Confirma-se que há incorreção no sentido da expressão junto ao. Veja a nossa última frase, hein? Chave de ouro. Com muita atenção agora, acerte mais esta ou acerte esta. Temos a resposta. Parabéns, então, para quem marcou a letra... Letra E. Letra E é a resposta da nossa última frase. Confirma-se que há incorreção no sentido da palavra da expressão junto ao. Veja bem, junto a, junto ao, junto de, significa ao lado de, perto de, próximo a algo ou algum lugar. Se a frase está dizendo assim, olha, as opções que são manipuladas junto ao aplicativo, então ela está dizendo que as opções são manipuladas ao lado do aplicativo, próximas ao aplicativo. Esse erro é muito comum no dia a dia, até mesmo em documentos oficiais. Você lê assim, vá até a secretaria, procure o órgão tal e junto ao setor estabeleça sua inscrição, junto à secretaria faça a sua matrícula. Bom, se eu vou junto ao setor, se eu vou junto à secretaria, então eu estou ao lado, estou próximo. Eu não vou ao próprio lugar. Então, nesse caso, veja, as opções não estão manipuladas ao lado do aplicativo. As opções foram manipuladas pelo aplicativo. Então, aí está a palavra correta. Pelo. Tudo bem? Esse exercício da linguagem dissertativa, ele serve para que você, então, treine a correta seleção, a seleção de vocábulos, para que você entenda que não basta apenas escrever, é preciso raciocinar adequadamente naquilo que vai ser escrito. Não, qualquer palavra não serve. Precisa ser aquela palavra adequada, com o significado correto, a escrita correta, a concordância correta. Nesta aula vimos a questão do significado. Em outras vamos ver outros aspectos. Então, nesse caso, fique aí atento a estas dicas, reanalise as frases, reconsidere o que você errou, confirme o que você acertou e vamos juntos. O nosso projeto é alcançarmos a nota 1000. Então, com muito treino, com muito exercício, vamos juntos conquistar esta nota 1000. Eu acredito em você, nós acreditamos na escola pública e, se Deus quiser, vamos alcançar a sua nota máxima para que você seja bem-sucedido, para que você seja bem-sucedida no Enem, que vai abrir as portas para o seu futuro, se Deus quiser. Um grande abraço, fique com Deus. Eu sou o professor Wirley, professor de redação da Central do Enem. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.